Como estudar para a prova escrita de conhecimento da Universidade de São Paulo, e especialmente no curso de Direito, que é um dos cursos mais tradicionais do país e um dos melhores a nível de pesquisa em pós-graduação. Meu nome é Stephanie Lima, eu sou doutora em Direito pela USP, também sou mentora na Dama Acadêmica Consultoria e eu quero te explicar o passo a passo do que você precisa fazer para ser aprovado na prova de conhecimentos. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com mestrado, com doutorado, com pesquisa acadêmica, que você esteja começando agora, que você tenha pouco tempo para estudar, que esteja conciliando com o seu trabalho, eu vou te falar de forma prática e fácil como que você pode estudar de forma direcionada para a sua aprovação. Então, primeiramente, eu gostaria de compartilhar com você o nosso cronograma, né? A gente não auxilia só quem é do direito ou só quem é da USP. A gente tem um cronograma personalizado que inclui todas as fases do seu edital, pode ser prova de conhecimento, pode ser projeto, pode ser inscrição, currículo, análise curricular, tudo isso a gente engloba de forma personalizada dentro do seu edital e recebe ali o seu tradutor, né, das suas fases, das suas datas e tudo que você tem que fazer na ordem. E aqui eu vou abrir para vocês a ordem da prova de conhecimentos. Aqui a gente fez uma simulação, né, numa prova que ocorreria ali em meados do ano e a gente vai começar a se preparar. O primeiro passo, a gente precisa mapear se existe bibliografia obrigatória para a prova. No caso do direito da USP, a gente tem uma bibliografia bastante extensa que varia de acordo com a linha de pesquisa que você pretenda submeter o seu projeto. Então, aqui eu já deixei separado para mostrar para vocês a bibliografia específica desse ano de 2026 para quem vai entrar em 2027. Por exemplo, a área de direito civil tem várias sub-áreas. E a sub-área de direito civil, dentro de direito civil, tem toda essa bibliografia aqui que possivelmente pode cair na sua prova. Se você escolher história do direito, também dentro da área de direito civil, você vai ter outra prova com toda essa bibliografia aqui. E muitas vezes você não tem o link do local onde ela está, você tem dificuldade de ter acesso a algumas obras e você não consegue ler todas, né? Até porque algumas são manuais. Há tempo de fazer a prova escrita. No caso aqui, a gente tem um edital que saiu mais ou menos em abril e a prova vai ser em agosto. Então, a gente está falando de maio, junho, julho, agosto, 4 meses para conseguir estudar tudo isso. Então a gente tem muito material e só saber fichar esse documento não é o suficiente para que você possa ser aprovada, porque você não vai ser aprovada pelo documento que você conseguir fichar ou decorar, mas sim pela resposta que você colocar na sua prova. Isso sim é o que vai ser determinante para a sua aprovação. E o que a gente sabe, o que é considerado no momento da correção de uma prova escrita? Bem, o próprio edital fala isso para a gente e a gente tem que considerar. A prova escrita da USP aqui, nesse ano que eu estou falando, são 2 horas e meia de prova, né, dissertativa, e ele fala: o exame de conhecimentos jurídicos consistirá em uma prova dissertativa, com subdivisões ou não, tá? Então, eles podem ter itens e subitens ou não, que avalie o que eles querem avaliar: a maturidade acadêmica em nível adequado ao ingresso da pós-graduação, a pertinência ao enunciado da questão, a capacidade crítica, o domínio da bibliografia indicada em edital específico, a clareza de expressão e a correção gramatical. Então, ele está avaliando todos esses aspectos que eles pontuam, como a gente vai ver no espelho da prova. Por isso que dentro do nosso cronograma, o primeiro passo é você entender qual é a bibliografia que você vai trabalhar. Essa que eu estou dando o exemplo do Direito USP, ela é muito longa, então a gente precisa ter inteligência na hora da gente estudar essa bibliografia. Em outros editais, vai ter uma bibliografia curta, de 5, 7 obras, então é recomendado que você leia e fiche todas. Mas vai depender muito da forma como a prova é montada e principalmente como a prova é avaliada. Por isso que o segundo passo que a gente tem é justamente de observar qual que é qual que é a orientação da banca, né? Se houver uma orientação expressa, quem que é a banca, se a gente conseguir saber quem é, qual o posicionamento que ela se coloca ali.
e buscar provas anteriores, porque é onde a gente vai ter esse mapeamento do que vem sendo cobrado, como vem sendo cobrado, qual o nível de análise. Então, trazendo de novo aqui o exemplo para dentro da prova. Ela falou: olha, eu quero que você vai ser do nível de maturidade acadêmica adequado, então a prova de mestrado é diferente da prova de doutorado. Eu quero que você mostre que você conseguiu ler a questão, que você conseguiu se filiar àquilo que está sendo pedido na questão, que você demonstre capacidade crítica. Como é que a gente demonstra capacidade crítica? Não é só descrever um conceito, é colocando um posicionamento sobre ele, comparando posicionamentos entre eles, né? O que é convergente, o que é divergente, qual é a sua posição. Que você mostre que você vai conseguir fazer essa sua resposta usando a bibliografia indicada no material específico e, claro, faça isso com clareza de expressão, com uma dissertação que tenha início, meio e fim e com correção gramatical da língua portuguesa. Tudo isso está sendo avaliado no momento em que você tem 2 horas e meia para fazer essa prova. No caso do direito USP, a gente tem uma grande vantagem. A maioria dos seletivos, por serem públicos, ainda mais em universidade pública, né, estadual ou federal, eles vão ter a disponibilização dos acervos das provas passadas. Então, aqui, a própria FUVEST, que é quem faz todo o processo seletivo da USP, ela disponibiliza o acervo de todas as provas de 2004 até 2026. Quando eu entrei aqui, eu entrei em 2017. Tem a prova lá que eu fiz e tem a prova que todos fizeram nesse momento. Então, se você clica em qualquer um desses aqui, você vai ter a prova de conhecimentos jurídicos, a prova em si, que pode variar, né? Como eu falei, com tópicos e subtópicos, dependendo de cada uma das áreas, e o espelho de correção de cada uma dessas provas para você ver como tem sido cobrado. E é importante que você faça isso, e dentro do nosso cronograma a gente deixa isso explícito, diferente do que uma IA poderia gerar, assim, né? Porque a gente quer que você faça todo esse levantamento antes mesmo de você fazer a leitura do texto e treinar a sua resposta. Você precisa estar sabendo pelo que você é avaliado e como você é avaliado antes de começar a estudar. Então, nesse primeiro momento, o que eu espero de vocês? Que você veja a prova passada, e se não for da USP, se for outro seletivo, vá também ver a prova passada e ver o espelho de avaliação. Aqui a gente tem, por exemplo, essa prova de Direito Constitucional do ano de 2023 da Universidade de São Paulo. Vamos analisá-la. Ela começa assim. Jeremy Waldron, no texto The Core of the Case Against Judicial Revision, aponta algumas condições de legitimidade democrática para o exercício do controle judicial de constitucionalidade, considerando que em no core institutions pode haver boas razões para o controle judicial de constitucionalidade, desde que as alternativas mais democráticas não estejam disponíveis. Em livro que discute a experiência do litígio estrutural a partir de um importante caso da Corte Constitucional colombiana, César Gravito e Diana Rodrigues propõem uma metodologia para avaliar empiricamente o impacto da atuação na Corte no caso. Considera que o objeto democrático ao controle de constitucionalidade não se aplica e que o observador deve analisar um conjunto de efeitos do litígio. Então, que ele já disse quais são os dois textos que eles vão trabalhar e que, muito possivelmente, eram os textos que estavam lá referenciados. Dentre aqueles 30, esses dois estavam lá referenciados. Como o tribunal, que recebeu nos últimos anos uma série de ações constitucionais que pede a declaração do estado de coisa inconstitucional e as medidas de caráter estrutural, passa a ser importante entender como o debate normativo sobre legitimidade democrática do controle judicial de constitucionalidade ilumina o passo ao largo da arquitetura e da experiência concreta do STF. Portanto, aí ele pede os dois itens. Analise eventual tensão entre as perspectivas teóricas de Waldron e Gravito Rodrigues e pondere sobre a possibilidade de reconciliá-las. Aqui você tem que mostrar que você conhece a perspectiva de um autor, conhece a perspectiva do outro, compará-los entre si e se posicionar. Lembra da avaliação crítica? Sobre a capacidade de reconciliá-las. Então, não precisava você ter lido todas aquelas obras. Talvez não precisasse nem você ter lido a fundo essas duas obras. Você precisava o quê? Saber qual é a perspectiva teórica de cada um desses autores e conseguir se posicionar para se posicionar sobre se posicionar sobre como reconciliá-las. E você precisa também avaliar como aplicar a aplicabilidade dessas justificativas ao perfil institucional do STF e seu modo decisórios. Então, aqui você precisa fazer uma conexão também com o contexto atual. A prova da USP sempre pede, nas provas no geral, sempre pedem para você trazer um contexto atual, um contexto prático, saber o que está acontecendo. E aqui a gente já pensa, é uma única questão que vai valer 10. Onde que estão separados os itens, né? Porque, lembra, é uma prova de concurso. Prova de concurso tem espelho.
O avaliador, ele não pode julgar como ele quiser, ele tem que julgar de acordo com o espelho. Por quê? Porque ele quer evitar recurso. Ele não quer recurso, tá? Então, ele tem que ficar o máximo possível dentro daquilo que o espelho colocou. Então, cada itemzinho que ele pede tem que estar refletido no espelho da prova. Então, se aqui ele pediu para analisar a tensão teórica entre um e outro e a possibilidade de reconciliá-las, com certeza, sem ver nenhum espelho, a gente sabe que tem ponto para colocar a posição teórica de um, tem ponto para colocar a posição teórica de outro, tem ponto para reconciliá-la. Avaliar a aplicabilidade dessas justificativas ao perfil do STF vale ponto também, mas explicar os contextos decisórios do STF também vale ponto, porque é tudo isso que ele está pedindo. Lembra que ler o enunciado e respondê-lo de acordo, tá de acordo com o que é pedido de critério avaliativo? Então, aqui, se ele está falando de estado de coisa inconstitucional, a gente tem que falar sobre o estado de coisa inconstitucional. Vamos analisar como que foi o perfil dessa prova, né? O gabarito dessa prova, digamos assim. Deixa eu pegar aqui. Pronto, o espelho de correção, ó. Descrição mínima do argumento de Waldron, a noção de core of the case e a distinção em core e non-core cases. Ó, falei do conceito, mas esqueci de falar sobre core e non-core. Vai perder ponto. Por quê? Porque isso estava no enunciado. Ele queria que você falasse sobre isso. Ele explicou isso antes. Viu? Análise e leitura do enunciado. Tá ali o que ele quer que você fale. 2 pontos. Descrição mínima dos argumentos de Gravito e Rodrigues. Ele quer saber sobre litígio estrutural, matriz de análise de impacto da decisão judicial e todos os efeitos dela recorrentes, especificamente do caso colombiano do Estado de Coisa Constitucional. Se eu desse outro exemplo que não fosse o caso colombiano, ia perder ponto, porque o caso colombiano é o que é explicado pelo Gravito e Rodrigues e ele falou no enunciado que ele queria isso. Identificação e construção de alguma tensão na perspectiva. 2 pontos. Ele falou que ele queria tensão. Avaliação abrangente da atuação do STF, considerando suas práticas procedimentais. 2 pontos. Consideração específica sobre a experiência do STF com litígios estruturais, ou pelo menos a declaração de estado de coisa inconstitucional. 2 pontos. Tá vendo? Os 10 pontos aqui dividido dentro dessa questão. Então, você sempre olha a questão e tenta identificar onde que estão os pontos aqui colocados, para que você possa criar a sua proposta de resposta utilizando esses argumentos. Tá vendo que não precisava ler toda aquela enorme bibliografia? Tudo bem que se você tivesse te dar sorte de ler a fundo e fichar esses dois e lembrasse na hora, seria mais fácil. Mas você sabendo o conceito central de cada um e os exemplos, talvez é suficiente para você responder muito bem essa questão, porque ele tratava também de coisas atuais, por isso que a gente criou esse cronograma dessa forma como eu estou apresentando aqui para vocês. Então, a gente mapeia se existe bibliografia obrigatória para a prova, busca provas anteriores a orientações da banca para saber como é que a gente vai fazer essa lista de leituras e fichamentos por prioridade. A gente tem que saber o conceito geral primeiro, saber quais são os exemplos práticos utilizados, como que essas bibliografias dialogam entre si. Por exemplo, esse caso, ele colocou em paralelo com outro. Se eu visse a lista passada e pensasse qual que dialoga entre si, eu já poderia ter feito essa possível conexão. Para criar o quê? O que que eu quero? Eu não quero uma lista com vários fundamentos, assim, determinados. Eu quero o quê? Eu quero criar repertório de exemplos, autores, conceitos centrais. Eu quero destacar convergência de divergências dentro da minha área de estudo. Eu quero ter isso pronto para ser mais fácil para que eu coloque na prova escrita quando chegar lá no ponto. E não simplesmente decorar e colocar todos aqueles livros dentro da minha cabeça de uma hora para outra. Tá bom? E aí você tem que parar e pesquisar questões atuais e contemporâneas, ver como que ela pode articular, mas mais importante do que ler e fazer fichamento, e a gente vai ter uma aula sobre isso, a professora Tatiane está trazendo como utilizar a IA para poder estudar para essa prova também, a gente está preocupado em você conseguir treinar essas respostas o máximo possível para que na hora da prova, quando surja uma resposta, você pode treinar com base em provas passadas, você pode treinar gerando novas questões por meio de IA baseado na prova passada. O importante é que você treine essas respostas usando esses conceitos, usando esses exemplos, para que você saiba redigir e conseguir pontuar o máximo possível. Lembra? É um concurso, é uma avaliação. Eles estão atrás do candidato que melhor se adeque àquilo que é pedido, né? Nesse momento não é a prova de erudição, é prova de adequação. Você sabe se adequar melhor para estruturar e para escrever aquele texto? Para isso, a gente busca uma estrutura também específica de prova dissertativa de conhecimentos. A gente não está querendo escrever um artigo científico aqui, a gente não está querendo escrever um artigo de opinião
opinião, é uma resposta estruturada de uma prova dissertativa. Então, a gente sai sempre do macro para o micro, então, dos assuntos maiores para os menores ali na prova, por exemplo, estruturava, falava do Waldron, e aí falava do conceito macro, ia determinando em exemplos, falava do Gravito, né, e do outro autor, e conceito macro, estruturando em exemplos, fazia o embate entre um e outro, mostrava a aplicação disso para o caso concreto dentro do estado de coisas incondicional e trabalhava esse tema de acordo com a novidade, né, trazida assim do contexto e aplicação do STF. Então a gente precisa treinar essa resposta para ter introdução, desenvolvimento, conclusão, amarrar do maior para o menor, porque a clareza na estruturação também vai valer ponto, bem como a formatação do texto, a legibilidade e o português. E se sua prova, por exemplo, é uma prova oral, como acontece no caso da UFMG, que não é uma prova escrita de conhecimento, você precisa treinar a estrutura da sua fala, a sua apresentação, gravar, ouvir de novo, para que você possa se expressar da melhor forma possível. É interessantíssimo você pedir feedback para um professor, para um mentor, para ele validar a clareza da sua argumentação. Os nossos mentorados, eles têm a possibilidade de mandar essas dúvidas, de mandar os seus textos, de ter a nossa correção, mostrando a forma como ele deveria escrever da melhor forma possível para pontuar nas questões, inclusive com base em provas passadas, a gente analisa as provas passadas que eles enviarem, analisa se a possibilidade de resposta nova que ele criou para o simulado dele está fazendo sentido, avalia toda a resposta que ele estruturar, se ele enviar para a gente faz todo esse acompanhamento com esse olhar da banca, que muitas vezes quem está de fora ainda não tem. E depois você precisa fazer a revisão completa desse material antes da prova. Completa de quê? De todos os textos, fichamentos? Não, principalmente dos seus simulados que você treinou dentro daquele horário específico que você tinha, ou do número de linhas específicas que você tinha para conseguir entregar. Então, fazer a revisão desses simulados é importantíssimo para que você consiga entregar isso e tenha qualidade no momento da sua entrega. Então, eu queria saber de vocês, assim, ajudou, deu clareza, toda essa estruturação. Aqui eu mostrei o passo a passo de como que você pode implementar e estudar, trazendo o exemplo da USP, para que você possa se sentir muito tranquilo, mas você pode aplicar em qualquer outro edital. E se você quiser esse cronograma adaptado para o seu edital, traduzido em todas as fases, não deixe de entrar em contato. A gente também tem curso explicando cada uma das fases do seletivo, tudo que você tem que fazer com um passo a passo, checklist para você fazer sozinho a sua inscrição e ser aprovado esse ano. E tem mentorias também onde a gente faz essa análise minuciosa em cima do seu texto, a leitura do seu projeto e todo o direcionamento para o seu edital, para o seu concurso específico, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você goste desse vídeo e dos outros. Qualquer coisa, dá um joinha, segue aqui a gente, que ajuda muito. Beijão e até a próxima.